Olá, querido, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos aqui para aprendermos e meditarmos na palavra do Senhor. E a palavra que eu trago hoje se encontra em Tiago, no capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e tremem. Olha só, nós vemos aqui, Tiago, crês tu em Deus? Ainda bem. Fazem muito bem, porque os demônios também creem. Irmãos, para que nós possamos entender esse versículo, nós devemos reconhecer os verdadeiros pregadores e também os falsos que acreditam no inferno e sabem que existe o juízo de Deus. Você sabia? Você veja que quando Jesus ele foi expulsar o demônio de Gadareno, né? Foi expulsar o demônio lá dos Gadarenos lá, que era uma legião. Os demônios perguntaram: que temos nós contigo? Não é chegado a nossa hora? Aí Jesus mandou eles calar a boca e eles se retiraram numa manada de porcos. Só que os discípulos, eles não tinham entendimento, eles não entenderam. Irmãos, nós precisamos entender o quê? É reconhecer que nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos crer em Deus. Mas muitas vezes as pessoas só creem em Deus quando Deus realiza um milagre na vida dela. Ela só crê em Deus quando Deus, como é que eu quero dizer? Realiza algo na vida dela. Agora, se Deus não realiza, a pessoa se frustra, a pessoa não quer buscar mais a presença do Senhor, a pessoa se frustra com Deus, Deus não me deu isso, Deus não me deu o que eu estava pedindo. Irmãos, Deus sabe o que é o melhor para nós, irmãos. Basta você orar, basta você falar: Senhor, eu estou querendo entrar nesse negócio, Senhor, eu estou querendo entrar nesse relacionamento. Se for da tua vontade, que dê tudo certo. Se não for, que termine em nada. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos crer em Deus, irmãos. Crer, porque Ele é, como se diz, é o nosso Salvador. Primeiro, os demônios são crentes, sabia? Porque eles creem em Deus, na sua unidade. Creem em Jesus, que é o Filho de Deus, e conhece a Bíblia, e estiveram presentes em todos os fatos bíblicos desde a queda. Sabia disso? Desde a queda adâmica de Adão, os demônios conhecem, eles sabem, eles têm conhecimento dos fatos e das coisas que irão acontecer. Mas hoje em dia, tem muitas pessoas dentro da igreja que não creem em Deus. Só crê em Deus se Deus faz um milagre na vida dela. Só crê em Deus se algo extraordinário acontecer na vida delas. E existem pessoas que muitos tempos estão na igreja. Quando pede algo para Deus e Deus não realiza, eles se frustram com Deus. Como pode isso? Se Deus sabe o melhor da nossa vida, se Deus conhece a nossa vida daqui a 10 anos, como é que nós vamos estar? Então nós precisamos reconhecer, nós precisamos estar presente na presença de Deus, irmãos, independente da situação. Jesus mesmo falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos reconhecer os verdadeiros pregadores e os falsos também. Tem muitos pregadores falsos, né? Que acreditam no inferno e sabem que existe o juízo de Deus, mas só que são o quê? São lobos, são frequentadores de igreja, não são ateus, céticos, agnósticos e nem liberais, são ortodoxos no que creem. Então, querido, nós precisamos crer nesse Deus maravilhoso, esse Deus que te resgatou da onde você estava. Segundo, por que eles tremem? Por que os demônios tremem? A palavra grega teme só aparece aqui no Novo Testamento. A ideia é de arrepio ou cabelo em pé.
Olha só, hein? Diante de Deus ficam com medo, contudo os demônios não se arrependem e jamais se converterão. Olha só, os demônios conhecem a Deus, tá? Eles ficam de cabelo em pé quando fala de Deus, só que eles não podem mais se arrepender. Então, contudo os demônios não se arrependem e jamais se converterão. Jesus não morreu por eles, irmãos. Jesus morreu por nós, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Terceiro, e o que nós aprendemos com isso? Você pode ser um religioso ortodoxo. Você pode ser um religioso ortodoxo e não ser salvo. Porque, irmãos, tem muitas pessoas religiosas dentro da igreja. Mas você precisa, porque Cristo nos chamou o quê? Para a liberdade. Não liberdade mundana, mas uma liberdade de nós não ficarmos presos em regra de homens, em doutrinas de homens. Deus nos chamou para a liberdade, para nós termos a liberdade de adorá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo. Então, você pode conhecer a Bíblia e não ser regenerado. Pode ser um membro da igreja e estar perdido. Pode ser um teólogo ortodoxo e ir para o inferno. Mas Deus, irmãos, Ele dá a chance de você se arrepender dos seus pecados na sua falsa religiosidade. Não adianta você chamar Deus de Senhor e não fazer aquilo que Ele manda. Olha só, irmão, é sério isso, hein? Os demônios creem em Deus, mas não obedecem. Então, meus amados irmãos, os demônios creem em Deus, mas não obedecem. A diferença deles para nós é que nós devemos obedecer a Deus. É que nós devemos, enquanto nós estivermos vida, buscar a presença do Senhor. É nós obedecermos a Deus enquanto nós estivermos aqui na terra. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor estar na presença do Senhor do que em outros lugares mil. Então busque a Deus, ore ao Senhor, creia, Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Que o Senhor venha te abençoar neste dia, que o Senhor venha te proteger e te guardar, em nome de Jesus. Amém e amém.